Você acredita que existe vida após a morte? Não. Imagina as pessoas que estão brincando, estão se divertindo, estão numa boa, tranquilos, até conversando, e de repente acontece o inesperado. A morte vem. Existe vida após a morte? Espíritos ainda ficam presos àquele espaço pequeno? Eu acredito que ainda há muitas pessoas aqui que necessitam da nossa ajuda espiritual, de preces e orações para ser socorrido. Aqui ainda tem pessoas chorosas, sofridas, gritando por ajuda, gritando por socorro. Bem, agora eu vou conversar para desvendar todos esses mistérios que está acontecendo, que as pessoas têm dúvidas, né? Com o Fernando Oliveira, ele é presidente da CEPAGE e vai falar para a gente como é esse andamento, o que a gente deve fazer, né, num caso quando existe mortes coletivas, se os espíritos ficam presos ainda lá, né? Mas, Fernando, boa tarde, é um prazer estar conversando com você. Me explica o que é a CEPAGE. CEPAGE é o Centro Espírita Pedro Apóstolo de Jesus, onde eu estou como presidente. Essas questões que você nos aborda a respeito desse desencarne coletivo, existem dois parâmetros, né, que a gente tem que considerar importantes. O primeiro é coletivo, primeiro porque aconteceu um fato que envolveram diversas pessoas e houve uma morte que foi um incidente, vamos dizer assim. E do ponto de vista espiritual, é um desencarne coletivo porque existem as expiações coletivas. A espiritualidade explica que existem espíritos que estão traçados para morrer, seja de que forma for, seja por um evento natural, né, uma catástrofe, ou até mesmo um acidente provocado pelo homem, como foi o caso específico, onde espíritos estão programados a morrer coletivamente. Existe a possibilidade, Fernando, dessas pessoas que têm mortes coletivas, elas nem sequer saberem que desencarnaram, que morreram, na verdade, ficam ainda à procura, ficam vagando? Posso falar assim? Sim, pode sim. É muito relativo. Cada espírito ele está numa condição específica de preparação para a morte. Alguns aceitam com muito mais naturalidade, outros nem tanto. O acidente que houve, né, não foi algo planejado dentro da visão material. Então, alguns podem sim estar procurando a família, achando que não morreram, podem estar em situação de desamparo do ponto de vista espiritual. Você falou agora de espíritos que amparam, né? Que na verdade, quando acontece um fato desses, existem espíritos que estão lá preparados para poder lhe dar um apoio. Esses espíritos que desencarnaram naquele momento, existem alguns que não acreditam, que não querem, que não estão cientes que fizeram a passagem? É muito provável que sim, Helena. Tudo é muito relativo. A gente não pode afirmar que todos não receberam, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender como na vida material. Nós fazemos escolhas, nós temos amizades boas, às vezes escolhemos amizades mais. Então, dentro desse contexto, a gente vai se associar àqueles que estão muito mais próximos da nossa forma de agir e pensar. E desta forma, fica muito difícil eu perceber a luz quando a minha mente só vê a treva, entendeu? Eu não posso achar que eu vou receber a assistência dos espíritos de luz, que são os anjos guardiões, quando eu tenho conduta que busca apagar a luz do sol da minha vida, entendeu? Que eu prefiro a escuridão. Se a pessoa faz a escolha que tem uma conduta errada, é muito difícil ele conseguir perceber a assistência dos bons espíritos. Não, volto a repetir, mesmo assim, os espíritos de luz estão ali amparando nessas situações. Quem não viu, né, o Ghost, né? Quando o assassino de Sam passa para o outro lado, quando ele morre, que ele vê o Sam, aí eu te pergunto assim, os espíritos eles estão perto da gente
já estão esperando que aconteça alguma coisa com a gente. É uma coisa que é interessante, né? A gente vê no filme e na realidade. Existe aquilo mesmo? Será que já tem gente nos esperando do outro lado? Os espíritos estão conosco o tempo todo. A questão é, que tipo de espírito está? O espírito bom ou o espírito ruim? O nosso anjinho pessoal ou o nosso, algoz, o nosso demônio, como se fala popularmente dentro das concepções religiosas que nós aprendemos. A gente não aconselha fazer esses tipos de brincadeiras. É necessário aprender. Fernando, existe vida após a morte? Sem dúvida. Não tem como questionar. É indiscutível. Existe sim vida após a morte, porque nós espíritos somos seres eternos e que estamos num processo de evolução constante. Bem, eu estou aqui num cenário muito triste, onde aconteceu mortes coletivas, né? Muitas pessoas morreram ao mesmo tempo, com muita dor, com muito sofrimento. Algumas nem sentiram nada, porque estavam trabalhando e nem esperavam que acontecesse. Bem, aqui é um local onde aconteceu a morte de 14 pessoas, tem um mês, né, que aconteceu, e eu trouxe também um médium, um espírita, para poder falar com a gente sobre esse assunto, né? Já falei antes com o Fernando e vou falar agora com o Valdenor que é espírita, médium, não é isso, Valdenor? Realmente, como a Lena falou, mortes coletivas, as pessoas ficam sofrendo bastante, ainda mais porque a maioria não tinha conhecimento da vida espiritual. Então, quando sai do corpo dessa maneira trágica, violenta, eles ficam da mesma forma no mundo espiritual. Eles mal saem daqui e permanecem como se tivesse acontecido nada, como se aquele assassinato, aqueles crimes, eles continuam sabendo que estão vivos, querendo pedir socorro, gritando. Talvez aqui no local ainda esteja alguns, a gente não tem certeza absoluta, mas geralmente os desencarnes coletivos, as pessoas não são ainda socorridas e tiradas total. Sempre fica alguns no local e nesses casos é preciso a gente fazer muitas preces e orações por essas pessoas para que elas possam ser bem atendidas. Você acha que ainda existe, no caso, Valdenor, pessoas que clamam ainda pela sua liberdade, o seu espírito? Tem alguém que grita aqui ainda? Tem alguém que não sabe que morreu ainda? Olha, eu acredito que sim, porque pelo que a gente sabe pela literatura espírita, pelos livros, até de Chico Xavier e de outros autores, a gente vê relatos de locais ainda que as pessoas ficam no local gritando e pedindo socorro. Inclusive, nós fizemos uma vez uma reunião mediúnica para dar uma assistência a um caso de desastre coletivo de avião, e realmente, na hora da reunião mediúnica, foram muitos espíritos que vieram, que ainda estavam no estágio ainda de gritando, pedindo socorro, correndo para um lado e para outro, sem saber o que é que tinha acontecido, porque foi uma coisa muito drástica, muito rápida, e não dá para perceber na hora, porque a vida espiritual continua do mesmo jeito, a gente só sai do corpo. Como foi uma maneira muito violenta e muito drástica, as pessoas não têm noção do que está acontecendo, sabem até que houve aquilo, mas não têm a consciência do estado espiritual que elas se encontram. Valdenor, você está conversando comigo, eu já fiz uma matéria com você, é a mesma sensação a gente está sentindo aqui agora. Nós estamos num ambiente pesado, não que sejam pessoas que eram ruins, mas assim, foi uma mortes coletivas que aconteceram com pessoas que morreram aqui, e a gente sente como se fosse assim, olha como é que eu estou toda arrepiada. Eu não sei se você está sentindo a sensação também, o câmera está sentindo, mas assim, é um local pesado mesmo, olha como é que eu estou, gente, A gente sente a vibração das pessoas na hora, você imagina na hora aquele povo todo gritando, pedindo socorro e sendo mortos, e você sai do corpo e continua aquela mesma coisa. Então fica aqui no local essa energia, dá pra gente sentir a vibração. Como está tudo ainda tenebroso, como está tudo ainda, fez um mês agora.
30 dias é o suficiente para essas pessoas elas procurarem essa luz, procurarem ficar livres, procurarem um descanso? Olha, um tempo determinado nós não temos. A gente tem o quê? A gente tem uma experiência de que as pessoas possam ser socorridas. Existem equipes espirituais que fazem socorros de desencarnes coletivos, de tragédias, de assassinatos e tudo, de acidentes. E na hora aqui pode ter sido, porque a espiritualidade não pode evitar, mas ela ajuda no socorro muitas vezes, ajuda nisso. Mas 30 dias é pouco, é quase nada para você ter uma consciência. Mas o estado que eles continuam é como se fosse um coma. Muitos não têm a consciência, estão completamente sofridos. O ambiente aqui é de sofrimento, de dor. Dá para você sentir aquele clima que você imagina na hora como é que ficou essa situação, né? Tem lugares aqui que a gente sente a vibração como se houve assim aquele massacre doloroso, aquele massacre de muita dor. A impressão que dá é essa, eles correndo para um lado e para outro e pedindo que socorressem eles. Eu acredito que aqui nesse momento estejam muitos espíritos ainda com muita dor e sofrimento. Bem, eu trouxe o Valdenor para falar da doutrina do Espiritismo. O Valdenor, como ele falou, nós entramos aqui, pai Paulo Baru, e a casa passou por um momento de mortes coletivas, né? Muitas pessoas morreram aqui. Então, na visão do Valdenor, a gente conseguiu ainda entrar, ver o que tinha dentro. Tem locais pesados, né? Que realmente ele disse que tem pessoas que procuram um auxílio, né? Pedindo uma ajuda para sair, mas morreram. Muitas morreram, que estavam aqui na porta também, à toa. Na visão do candomblé, que o senhor vê, como é que o candomblé vê esse momento dessa morte coletiva? As pessoas estão ainda acopladas a esse mundo? Como é que faz para se desprender pelo candomblé? Algumas poderia ser que fosse aquele momento dela partir, outras não. Então nem todas as pessoas que morreram aqui vão aceitar essa morte com muita facilidade. Então esses espíritos vão se tornar pessoas revoltadas, né? Não vão querer aceitar a passagem. Muitos deixaram parentes, filhos, entes queridos, mães. E isso tudo faz com que a pessoa queira ficar presa ainda aqui, nesse plano, inconformada com o que aconteceu, porque não era o momento correto da passagem daquela pessoa, né? Então, o que essa pessoa precisa para cair na realidade de que ela desencarnou e de que nesse plano aqui ela já encerrou a vida dela? A gente que tem uma certa espiritualidade mais elevada, eu, por exemplo, sinto ainda pessoas aqui querendo algum tipo de auxílio, de socorro espiritual. Infelizmente, nós que ainda estamos nesse plano, não podemos fazer muito por essas pessoas. Somente Deus e os espíritos mais elevados que estão agora com elas é que vão poder ajudar melhor. Essas que morreram agonizando, que souberam que estava desencarnando, esse lamento fica até quando? Assim, Helena, esse lamento, essa tristeza nesse local, esse peso vai ficar aqui por muito tempo. Até que realmente todas as pessoas que desencarnaram aqui encontrem o caminho delas. Umas vão encontrar mais rápidas, outras mais lentas e outras não vão querer nunca. Então aquele espírito ele pode acompanhar todo aquele processo sofrendo até o sepultamento, ou ele pode continuar andando por aqui ou sair daqui para um outro local que encontre uma paz e não que lembre o que aconteceu aqui. Na visão de vocês dois, ainda existem pessoas aqui pedindo ajuda? Existem e vão permanecer aqui por muito tempo. Não é fácil, não vai ser fácil essas pessoas saírem daqui. Foi aqui que elas desencarnaram, foi aqui que elas encontraram a morte que não era no momento certo. Não adianta fazerem mais nada aqui, isso aqui não vai mais para frente, tá? Se fizerem uma igreja, ótimo, vai ter luz, vai ter oração, mas essas pessoas vão permanecer ainda aqui. Que nem todas elas partiram rápido, como você disse anteriormente, umas agonizaram, sabendo que estavam morrendo e não encontraram ajuda. Essas são as pessoas mais difíceis de aceitar, porque sentiram dor, sentiram a dor do desencarne.
A pessoa que levou um tiro e já caiu e desencarnou, não sofreu tanto, mas aquelas que ficaram no chão, agonizando, vendo o seu sangue se esvair do seu corpo, essas foi as que mais sofreram. E essas é que mais chegam no plano espiritual sofridas, porque sentiram a dor, sentiram o peso, sentiram a bala entrar, o sangue sair, viram tudo aquilo até que desce o último suspiro. Essas pessoas sofreram bem mais. Eu acredito que ainda há muitas pessoas aqui que necessitam da nossa ajuda espiritual, de preces e orações para ser socorrido. E nós vamos fazer uma oração que foi aquela que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Lá na reunião no centro, teve umas comunicações dizendo que a nossa ida ali, naquele momento ali do Forró do Gago, né, fazer aquela matéria, você e o Paulo, a espiritualidade, tanto do meu lado do espiritismo como do lado do Paulo, do candomblé, eles aproveitaram a nossa ida para lá e foram conosco, e naqueles momentos que a gente estava lá fazendo a matéria, eles fizeram socorro de muitas vítimas que ainda estavam lá naquele momento. Para você ver como as coisas acontecem, não é por acaso, né? A gente teve que ir para ali, eu, você e o Paulo, e do lado do Paulo o pessoal do candomblé, os orixás e os espíritos que trabalham nessa linha, e do lado do espiritismo as entidades espirituais socorristas. Então foram conosco na hora da matéria, na hora do assunto, eles estavam trabalhando, socorrendo muitos espíritos que ainda estavam lá no sofrimento e na dor. Inclusive aquele rapaz do churrasquinho lá fora, ele foi um dos principais. E os irmãos ainda que estavam no sofrimento e dor, porque muitos estavam lá, eles foram levados para o socorro espiritual, no mundo espiritual, nos locais determinados, tanto do lado do Paulo do Candomblé, como do lado do espiritismo, que a gente estava lá, certo? Aí eu queria te informar isso aí, para você ficar ciente disso, como foi bom o nosso trabalho, viu?